Bom dia, bom dia. Eu sou o pastor Raul Nogueira, você está no Focando Vidas, dentro do Ministério LVO, Luz e Vida aos Orientais. Eu e minha esposa Graça somos líderes desse ministério que atende a chineses, japoneses, coreanos, orientais de uma forma geral e também Israel. Se é a primeira vez que você está conosco, seja bem-vindo e eu coloco para você sempre um desafio, não é? Toda quarta-feira e toda sexta, às 18h30, nós estamos ao vivo no Face. E você está convidado. Na quarta-feira, normalmente nós temos aí um tema avulso. E na sexta, nós estamos desenvolvendo a série que fala sobre escatologia em Daniel. E acredito que se você gosta desse tema, você realmente vai vibrar bastante. Nós estamos caminhando já dentro do capítulo 11 e que nós possamos realmente estar de alguma forma nos edificando através da palavra de Deus, porque o tempo está próximo do arrebatamento. Eu creio que nós estamos muito perto e quem não tem Jesus, infelizmente, vai ficar e vai passar um período muito difícil aqui na Terra. Bem, nós estamos hoje terminando, possivelmente, 1 João. Estamos no capítulo 5, um texto muito forte que nós já estudamos, mas eu vou dar uma pequena repetida. E você pode entrar, né? A gente tem isso lá no Raul Nogueira Canal. É só você entrar lá, se inscreva, se você realmente nunca entrou. Toque o sininho, dá um ok, como o pessoal fala, e vai direto no playlist, tá? E aí você procura. Se você quiser realmente a respeito de Daniel, é só colocar lá, Escatologia em Daniel. E os podcasts estão todos lá também. E acredito que seria muito importante você ver os anteriores, porque nós estudamos 1 João, versículo a versículo, desde o capítulo 1. Já na próxima semana, se o Senhor permitir, nós vamos iniciar o livro de Efésios. E também realmente é um livro fantástico, tá bem? Muito bom, bom dia, bom dia. Bom dia, Ju. Dona Graça, minha amada esposa, o que você me fala no dia de hoje? Como é que você está? Então, bom dia a todos. Gostaria de saudar nossos irmãos na paz do Senhor. Que vocês tenham uma ótima semana. Feliz também feriado aí, né? Que vocês sejam agraciados da presença do Senhor. Amém. E aí, Marcos, que me conta? Tudo bem? Tudo Como é que estão jóia. as coisas aí? Então, tudo bem. É. Continuamos dando as aulas, né, de marketing e também estamos Tem sido muito procurado, hein? e nós também temos feito aí a parte aí do Google Ads, né, para uma empresa. Então, a diferença aí do Facebook para o Google é que assim, o Facebook você faz, vamos dizer assim, a gente chama de branding, né? Então, se você quer que a sua marca na sua cidade ficar todo mundo reconheça a sua marca, então você investe em Facebook. Se você quer vender, você investe em Google Ads. Então, se você tem um negócio local, uma hamburgueria, um restaurante, se você é encanador e você quer pessoas te procurando, você investe em Google Ads, né? Porque a pessoa já está com a necessidade, né? Que nem você, por exemplo, você está na rua, eu quero um restaurante, vai colocar, eu quero um restaurante perto de mim. Aí vai aparecer todos os restaurantes que é o perto caso de você. do barbeiro, né, o Ricardo? Então, essa é a diferença dos dois, né? Você tem que nem o Facebook, você tem que aparecer várias vezes, porque a pessoa não está lá para comprar, ela está lá para se divertir, para ver postagem, né? Então, você tem que ser extremamente persuasivo e tem que aparecer várias vezes. E no Google, não. No Google, a pessoa já está com aquela necessidade e ela só está procurando quem ela vai contratar. Ok. Entendeu? Muito bom. E para entrar em contato com você? É o 11 94723 1984 e o aqui de Campinas é 19 9 8 25 25 965. Muito bom. Que realmente muitos aí possam assistir e possam te procurar. Legal. Ok, queridos, nós vamos iniciar. Me dá, assim, saudades, né? Porque
esse livro de 1 João realmente é tão forte, tão importante, né? E são tão poucos os que mergulham aqui e estudam. Mas nós vamos estar terminando, se Deus assim o permitir. E eu gostaria que um de vocês orasse agradecendo a Deus pelo dia de hoje. Senhor Deus, nós entramos na sua santa presença, que o Senhor possa falar aos nossos corações e também no coração das pessoas que estão ouvindo. Obrigado por que essa palavra está sendo pregada, que realmente possa estar havendo transformação nas nossas vidas, Pai. Te peço que o Senhor dê sabedoria a nós para conduzirmos essa conversa, esse bate-papo para a tua glória, Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Ok, a semana passada nós estivemos falando a respeito do próprio capítulo 5 e vimos que quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus. E isso é uma confrontação que o João faz com os gnosticismos, com os gnósticos. E ele começa a afirmar, e nós só vamos dar uma pincelada em algumas coisas que nós falamos, a respeito de Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo, o testemunho deles, não é? Aqui no mundo, sinais que são na terra, no versículo 8, que é a presença do Espírito Santo agindo, a água, né? Que foi onde o Senhor Jesus realmente iniciou todo o processo. Ele foi batizado por João Batista, mas antes dele ser batizado na água, ele foi batizado pelo Espírito Santo. Muitos não entendem isso. Toda a operação do Senhor Jesus aqui na Terra foi através da pessoa do Espírito Santo. Então, ele é o modelo nosso, né? Mas como? Se ele é Deus, né? Sim, acontece que Deus é um, não são três deuses, é um só Deus. Três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, funções diferentes. E no caso específico do Filho, e eu gostaria que vocês lembrassem lá de Filipenses, né? Eu vou abrir lá, Filipenses capítulo 2, aí mostra exatamente o que ele fez, né? Se a pessoa de Deus, o Filho, se manifestasse aqui na Terra como ele é, não ficava um vivo. Porque a glória do Senhor acabaria com todo, né? O pecado não resiste, inclusive, né? no Éden, quando Adão e Eva pecou, eles ouviram uma voz que andava no jardim. Foi então, ali quem anda, porque tem a segunda pessoa que vinha conversar com ele. Antes da queda, ele tinha um relacionamento com a Trindade. Depois, se a segunda pessoa não fizesse o que ele sempre fez durante todo o Velho Testamento, impedindo que a glória dele se manifestasse, Adão e Eva era consumido, né? E aqui em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, que é o versículo que é a passagem que você se converteu, né? Sim, maravilhoso. Fala sobre a gnosis. Gnosis é o esvaziamento, né? Ele realmente tomou a forma de servo. Então diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ou seja, Jesus é o modelo. Ele se esvaziou, se humilhou, ele sai da onde ele estava, né? Claro, como Deus ele está em toda parte, mas estou dizendo a manifestação dele, ele se esvazia. Então diz assim: pois ele, subsistindo em forma de Deus, ou seja, continuando a ser Deus, nunca deixou de ser, né? Não julgou como usurpação ser igual a Deus. Ou seja, quando ele entrou no mundo e ele fala, antes que Abraão existisse eu sou, ele não estava sendo um herege, não estava sendo uma abominação, falando algo que ele não era. Ele é Deus, né? Por isso ele falava, eu sou, né? Que é a expressão no Velho Testamento, né? Sim. Então ele fala, pois ele subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, e aqui está o segredo, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem, a ponto de Judas ter que identificá-lo, não é? Sim. E reconhecido em figura humana.
a si mesmo se humilhou, ou seja, o próprio Deus Criador, sustentador de todo o universo, ele abre mão por causa de você, por causa de mim, e entra, ele se esvazia, ele se torna por pouco tempo menor que os anjos, não é? Então fala, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por que tornando-se obediente até a morte? Porque ele entra na história para morrer. E ele faz isso porque o Pai o envia exatamente para que você pudesse ser salvo, eu também, cada um, e sem ele isso não teria ocorrido, não é? Então, ele fala, pelo que também Deus, o Pai, né, o exaltou sobremaneira. Ele deu o nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus, por isso que fala, mas que é uma condição a todos quantos o receberam. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Né? Esse texto é interessante porque tem muita gente que fala, Jesus é um profeta, Jesus é um homem bom, filósofo, mas esse texto mostra que não, que ele é Deus. É muito claro, né? E a própria palavra lá em João mesmo fala, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber quem? Aqueles que creem no seu nome. Porque o nome de Jesus é salvação, o Senhor salva, né? Então ele fala, e isso aqui realmente eu acho que foi um momento maravilhoso que ocorreu na sua vida naquela tarde ou noite, não lembro mais, porque diz assim, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Kyrios, é Senhor. Essa expressão só é aplicada ao próprio Deus, né? Para a glória de Deus Pai. Muito bem, então a gente tem aí o esvaziamento, a gnoses, e é isso que impediu do homem realmente ser consumido. Ele se esvazia e no batismo do Espírito Santo ele assume a forma de servo, toda a realização dele, não que ele não pudesse, ok? Mas o Espírito agia através dele, que é exatamente o que ocorre com cada um que um dia recebeu Jesus, só que ele não tinha pecado, ele é Deus, né? É diferente, ele é perfeito, né? Mas aqui fala que são os três que dão testemunho, exatamente o Espírito, a água e o sangue, porque ele morreu, né? Mas o que eu quero chamar a atenção, e eu quero que você guarde isso, porque nós vamos repetir depois no final, porque o versículo 10 em diante diz assim, é muito forte. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Então, aqui mostra que existe os que não creem, ok? Então, ele está fazendo uma distinção que ele fez também lá em 1 João capítulo 3, entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. Então, ele fala, aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu filho. Lembra que o pai falou o quê? Este é meu filho amado, a em quem eu tenho prazer. Tenho prazer, me comprazo. Isso volta a acontecer também na transfiguração. Né? Então Deus o Pai diz, é Ele é o meu filho. Né? Muito bem. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. Olha só, Deus o Pai nos deu a vida eterna. É engraçado que aí ele tem dois testemunhos, tanto na terra como no céu. Na terra é a água, o sangue, qualquer outro. O próprio Espírito Santo. O próprio Espírito Santo. E no céu? Pai, Filho e Espírito Santo. Muito bem. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Por isso que Jesus pode afirmar, eu sou o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim, porque Ele e o Pai são um. Então, eu sempre brinco, né? Porque tem muitas pessoas que falam, vai ao Pai. Não, vem ao Pai. Vem ao Pai através de mim. Então, muitas pessoas pensam assim, vamos imaginar
que isso aqui fosse a vida eterna, tá? Que estivesse fora de Jesus. É como se Jesus falasse assim, ó, se você se arrepender dos seus pecados e entender que religião não salva, que pastor não salva, que boas obras não, que nada nessas coisas muda o que você é, e você crer em mim, eu vou te dar isso aqui chamado vida eterna. Muitas pessoas pensam isso. Não! Ele é a vida eterna. Ele é a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, ou seja, fora de mim é abismo. Né? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, fora de mim é mentira. Eu sou a vida. E eu sou a vida, fora de mim é morte. E aí ele diz, eu sou o único. Não é? Então ele fecha dizendo, esse versículo 12, eu quero que quem está ouvindo entenda. Isso é importante para a tua vida. Olha o que ele fala. Aquele que tem o filho, você tem que perguntar para você. Você tem um filho? Ah, vou ouvir falar, eu vou na missa, eu vou na igreja evangélica, eu vou... Não adianta nada, viu? Você pode frequentar 50 anos a minha igreja. Se você não nascer em Cristo, você está tão perdido e tão morto como alguém que nunca entrou na minha igreja ou em qualquer outra igreja. Presta atenção, eu vou ler de novo. Presta atenção. Aquele que tem o filho tem a vida. Significa que aquele que não tem, não tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Olha agora. Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes. Não é para você sentir. O homem é muito, né? Acorda de manhã meio atravessado, outro dia alegre. Então, a nossa alma é meio... Eu não posso depender de sentimentos. O que a palavra nos fala é aqui, ó. É você saber. Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. A grande pergunta que eu já começo fazendo para você hoje. Você tem um filho? Eu vou voltar a falar nisso no final, mas você tem um filho? Você tem certeza que se você morresse agora, você estaria na presença do Senhor? Pensa nisso, ok? Algum comentário até aí, Graça? Não, tá ótimo. Marcos? Não. Nenhum complemento? Tá bom. Então nós vamos prosseguir. Tá bem claro. A partir do versículo 14. E é o complemento, e nós vamos estar, se Deus permitir, discutindo e terminando, não é? E esta é a confiança que temos para com Ele. Para com Ele quem? Jesus. O Senhor Deus, né? Sim. Pai, Filho e Espírito Santo. E esta é a confiança que temos para com Ele. Essa confiança baseada no versículo 13, tá bom? Sim. Ó. Estas coisas vos escrevi a fim de saberes que tendes a vida eterna a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E esta é a confiança, ou seja, eu tenho confiança que se eu morresse agora, eu estaria na presença dele. Né? Confiança né? É certeza absoluta, né? Eu creio, né? E essa é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Esse versículo 14 vem dizer que se eu pedir um Rolls Royce, ele vai dar, aquele apartamento, né, com cobertura, é isso que ele está falando aqui? Não. Porque tem uma teologia que fala sobre isso, né? Não. Então expliquem. Aqui ele está falando você fazer segundo a vontade dele para a tua vida, né? Porque o Rolls Royce ele pode vir, você pode trabalhar, que a Bíblia fala que com o suor do seu rosto comerás o teu pão, né? Então, não é proibido você ter um Rolls Royce. Só que isso não te levará ao céu. Isso não. Né? Então, isso aí é um bem que você vai ter terreno, vamos dizer assim, né? Que pode ter também, pode ter um avião, um iate, se você trabalhar para isso. Isso não é pecado. Né? Desde que não se torne o seu ídolo, né? Desde que não se torne o seu Deus. Comentários, Marcos?
É que assim, muitas pessoas só pensam nessa parte, né, de querer coisas, né, mas o mais importante que tem o que acontece depois que a gente morre, né? Essa é a grande questão. Sim. Porque muitas vezes a pessoa se preocupa só com o que está aqui, né? Os bens Os materiais. bens, tal, que a gente está tocando, mas e depois, né? O que realmente vai acontecer? É interessante que a palavra ela se explica, né? A palavra diz que aquilo que você pedir para ele segundo a vontade dele. Aí ele atende se for o momento certo, porque a resposta de Deus para a gente, né? Quando a gente se converte, parece, Deus vai me dar tudo, né? Tudo que eu pedi, né? Ele tem 3 respostas. Não, e nós já tivemos situações assim, né? Que depois nós percebemos por quê, que não era para receber. Espera, não é o tempo, e sim. O grande problema é que nós somos, né, o tempo do Nescafé, né? Nós estamos então, vivendo isso. eu entro na presença do Senhor e falo com Ele todos os dias. E a primeira coisa que eu faço é engrandecê-lo, né? Eu louvo e adoro, né? Adoro a pessoa do Senhor e louvo o que Ele faz. Mas eu busco não por aquilo que Ele faz, mas eu busco pelo que Ele é. E Ele fez de mim uma nova criatura, me deu vida. Eu estava morto, né? E aqui ele fala assim, e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Tá? Ele nos ouve, está dizendo que Ele nos ouve, não está dizendo que Ele responde e dá. Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Só que tem um detalhezinho, né? Nós muitas vezes pedimos errado. Pedimos de uma forma totalmente errada. Conforme está escrito lá em Tiago, né? O que está escrito em Tiago, você lembra? Lá no capítulo 1 de Tiago. Abra lá. Para o nosso prazer, simplesmente, né? Abra lá em Tiago. Uma coisa que eu tenho observado aqui nesse texto, que eu não tinha me atentado, é que assim, a gente está falando de uma coisa assim, do que é para mim. Mas no texto, depois que ele fala dessa questão do pedido, ele fala a questão de orar pelo outro. Porque a palavra de Deus inteira, ela fala para você mais pensar no outro, é o que eu chamo de fazer o bem, né? Ou seja, os seus desejos, tudo aquilo que você tem que ser realmente para causar um impacto na vida do outro, né? E aqui no texto fala, né, de você orar pelo outro, de você realmente se preocupar com o outro. Isso é muito importante, né? Ou seja, nós normalmente, a nossa tendência é sermos egoístas e ficarmos focados no nosso umbigo, né? Mas eu não vou ler a passagem, porque eu quero um dia estudar Tiago. Sim. Mas no capítulo 1 que eu mencionei, diante de provações, diante de uma série de coisas, ele fala para você realmente perseverar. Mas eu não vou estar falando agora. E ele fala como você tem que pedir alguma coisa, né? Então, no versículo 6 ele diz, vou o 5, né? Sim. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria para passar por provações, peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, isso lhe há concedido. Mas tem uma condição. Qual é a condição? Peça, porém, com fé. Sim. Em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não supõe esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Por quê? Homem de ânimo dobre, alma dividida, né? Sim. Então, inconstante em todos os seus caminhos. Então, no capítulo 4, Tiago diz assim, de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde serão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais, que você falou, egoísta, né? Tudo é voltado para mim, né? Cobiçais e nada tendes,
matais e invejais. E quando ele fala matar, não significa dar um tiro no cara, mas você mata a pessoa no coração. É o filho pródigo, né? Sim. Então, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Lembra do que nós acabamos de ir lá em 1 João? Pedis, né? Mas ele fala, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Para esbanjardes em vossos prazeres, que é o que você falou. Sim. Ou seja, que era um pedido só para mim. Só pensando Só nele. pensando, né? É. Infiéis. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo. Uma coisa que eu estava vendo com o pastor Maurício ontem, que assim, que nem fala assim, é um paralelo, mas tipo assim, falar que assim, a pessoa, por exemplo, que roube, não roube mais, mas aí já dá o contraponto que é o que? Você trabalhe para que você ajude o outro, ou seja, a Bíblia Sim. sempre pensa No outro. no outro. Uhum. E é interessante que esse texto que você citou lá em Efésios 4, é sempre assim, você tira uma coisa ruim e coloca uma coisa boa no lugar. Porque quando, até uma vez nós falamos, quando é que a pessoa deixa de ser mentiroso, né? Quando ele para de falar mentira. Não, porque você não fica mentindo toda hora, né? É quando você para de falar mentira e passa a falar a verdade. Então, esse trabalho de Efésios 4 é nesse sentido. Você para com uma coisa e põe outra boa no lugar, né? Então, ele volta aqui, dizendo no 15, né? Voltando para 1 João. E se sabemos que ele nos ouve, agora a gente já sabe em que sentido ele nos ouve, né? Uhum. Quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Uhum. Agora, o 16 é uma passagem que eu ouço muita bobagem, muita gente comentando. Se alguém vira seu irmão cometer pecado, falando de crente, tá bom? Não para a morte. O que significa isso? Então, há pecados que você comete que não vão ter consequências de morte física, tá? Porque, com respeito a você ter a vida eterna, isso é imutável, né? Então, ele fala, se alguém vira seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá a Deus, e Deus, né, lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por isso não digo que rogue. Esse trecho é muito interessante, porque a gente tem alguns exemplos, até bíblico, né? E eu tenho até real. Moisés foi um homem de Deus, não foi? Tá. Ele não perdeu a salvação, mas foi disciplinado por soberba. Sim. Ele começa, isso eu já falei aqui algumas vezes. Quando ele desce lá, que ele recebeu, olha, foi muitos anos, hein? Ele desce lá do monte, recebeu as tábuas, né? Ele desce com seu rosto glorificado. E a glória do Senhor estampada no rosto de Moisés incomodou o povo de Israel a ponto dele ter que colocar o quê? Um véu. Muito bem. Diz a palavra de Deus em 2 Coríntios que com o passar do tempo, essa glória no rosto de Moisés foi acabando, foi se desvanecendo, como diz lá. Sim. Mas ele não tirou o véu. E por que não tirou o véu? Porque quando ele continuava passando com o véu, todo mundo olhava, lá vai o homem cheio de glória. Né? A soberba se instala. E ele era um servo de Deus. Por isso que a palavra fala disso. Quem pensa que está de pé, cuide-se que não caia. Aí, para finalizar, quando a segunda vez, eu já comentei isso aqui em outro, segunda vez que o povo pede água, o Senhor vira para ele e diz assim, Moisés, falai a rocha. Tá. Ele chega para dentro do povo, rebeldes. Chamou o povo de rebelde. Ele se colocou no lugar de Deus. Se Deus tivesse falado para ele, Moisés, fale para o povo, rebeldes, ele teria que falar,
assim diz o Senhor, rebeldes, e pá, né? Não, rebeldes, pá. Aí ele chama a glória da primeira água que saiu quando ele feriu, lá atrás. Chamou para ele e para Arão. Vira para o povo, rebeldes, faremos nós sair água da rocha? Né? E vai lá e pau, fere a rocha. Deus, por misericórdia, fez que fluísse. Não é? Qual era o problema? Que bobagem, né? Ferir, não ferir, que negócio, né? Acontece que a pedra era Cristo, simbolizava a pessoa do Senhor, e isso é mencionado em Coríntios, né? Sim. Então, quando ele feriu a primeira vez, e estava correto, é porque era simbolizando a primeira vinda do Senhor como servo sofredor, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas a segunda rocha simbolizava e continua simbolizando o Senhor Jesus voltando como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e ele não será ferido. Então ele fere a rocha. Eu já ouvi algumas bobagens, né? Ah, se Jesus voltasse hoje, o pessoal matava de novo. Mas que mata nada, meu filho. Ele morreu uma vez só por causa do pecado. Já resolveu o problema, agora ele vai voltar com tudo. E ele está voltando. Então, nós seremos retirados daqui, vai ter um período... Se isso que está acontecendo com Israel, o pessoal está meio apavoradinho, você vai ver o que vai acontecer no período da grande tribulação. Quem não tiver Jesus, esse vai passar um sufoco, né? E principalmente aqueles que já ouviram muitas vezes tal, estão passando batido. Só que a gente vê pela palavra que vem as coisas se cumprindo literalmente. Então ele fala, se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá a Deus, lhe dará vida. Aos que não pecam para a morte, há pecado para a morte. E por isso eu não digo que roga. O próprio Moisés pediu para Deus, não, né? Me deixa... Não, senhor. Está decidido. Eu quero entrar na terra prometida. Ah, eu quero. Não, você vai ver de longe a terra prometida. Mas se prepara. Já agora. Levou Arão e se prepara, porque você vai também. Bem, uma vez, eu não vou dizer o nome, um membro da nossa igreja, ele era, assim, bem atuante, ele é esposa, tal, muito ativo, né? Mas nós começamos a notar que aos pouquinhos ele foi se afastando. Até que depois nós ficamos sabendo que ele se separou da esposa. E ficamos aí, eu acho que uns 5 ou 6 anos sem vê-lo. Um dia eu recebo um telefonema. Aliás, foram 2 pessoas que fizeram isso, né? Tem outros lá, né? Estava com AIDS. Mas esse aí me liga e disse assim... Ah, ô pastor Raul, tudo bem? Tudo bem. Será que dá para você vir me visitar? Eu falei, como assim? É, que eu estou internado no hospital e eu estou morrendo. Eu falei, uau. Eu fui lá. Quando eu cheguei lá, ele estava até com um tampão aqui, ele estava com câncer na boca. E ele falou para mim assim, eu sei que o Senhor vai me levar. Desde que eu me afastei, o Espírito Santo me incomoda. E eu nunca dei bola para ele. Muitas vezes me constrangeu para que eu me arrependesse e voltasse. Eu não fiz. Me juntei com o incrédulo, fiz tudo o que eu tinha que fazer no mundo, ou seja, pior que o incrédulo, né? E hoje eu estou aqui. Eu me arrependi, acertei com Deus, mas isso... eu creio que não vai mudar. Eu orei por ele, mas... Né? E ele pregou para os médicos, enfermeiros, né? E depois o Senhor realmente o levou. Então, a palavra de Deus fala lá em 1 Coríntios, né? Quando você olha a palavra, 1 Coríntios 11:30, eu vou ler para vocês. 1 Coríntios 11, versículo... Eu vou ver um pouquinho antes, para a gente ter um contexto, né? Então essa é a passagem muito usada até para quando nós vamos fazer a ceia, tudo, né? Sim, 11. Então, aqui diz assim,
Ele fala da ceia, né? A partir do versículo 25, ok? E diz assim: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então, a ceia do Senhor é um memorial, né? Lembrando que Jesus morreu e também é uma profecia, até que ele volte, né? Até que ele venha. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então, recordar a morte e anunciar isso que eu estou falando. Ele vem nos arrebatar. Sim. E depois vai voltar a segunda vinda visível, né? Sim. Por isso, olha agora, por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. E aqui nesse versículo 28 deixa bem claro, tem muita gente que vai à igreja e que está em pecado e toma em pecado. E outros ficam sabendo que vai ter ceia e nem vão, né? E não é isso que a palavra fala. Você tem que acertar com Deus e tomar, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Ou seja, o Senhor leva, né? Porque se nos julgássemos a nós mesmos... Ele come juízo para si, né? Ele abre brechas, né? Então, quando você está em pecado, você abre muitas brechas. Então, o inimigo vem com tudo em cima de você. Né? Então, você se torna réu... Comentário, Marcos? Do corpo e sangue de Jesus. Então, essa questão do pecado para a morte, que também me leva a crer, é aquela pessoa, por exemplo, que ela cometeu um pecado, ou realmente vários pecados, ela tá... O que seria pecado? É rebeldia contra Deus, né? Não seguir os princípios de Deus, né? Tá em desobediência. Sim. E aí ela é confrontada, né, com a palavra de Deus e ela continua em rebelião. Que foi o caso desse rapaz. Eu quero continuar no pecado, né? Então não tem muito o que fazer com essa pessoa. Porque se Deus o chamou, o escolheu antes da fundação do mundo, para você ser santo e irrepreensível, te deu dons, te deu ministério, você não está fazendo nada, vem embora, né? Sim. Então ele fala muito claro aqui, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados, pessoal. É disciplina. Deus põe a mão. Primeiro ele vai apertando para a pessoa se arrepender e voltar. Muitos voltaram, outros não. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, espera uns pelos outros, porque lá está havendo pessoas mais ricas comiam e tal, e deixavam os pobrezinhos. Sim, né? sem comer. Muito bem. Então, aqui deixa bem claro que nós devemos estar entrando na presença de Deus sempre limpos para poder participar da ceia. Sim. Abrindo um parênteses sobre isso, uma curiosidade, não vou dizer nome nem nada, mas há muitos anos atrás, um líder de uma igreja começou a namorar uma menina muito bonita, uma loira, mas era aquela loira, né? Ele ia em academia e tal. Tinha que ser loira. Né? Tinha que ser loira. E aí ele sabia que ela não era crente. Então ele começou a levar para tudo quanto era ali. Ele mandou para o Manuel, mandou para mim, mandou para... E a pessoa orava, né? A menina lá orava e tal, né? E chegou no domingo... Ele quis apresentar, porque, claro, ele um líder não podia estar com uma pessoa incrédula. Né? Apresentou ela e tal, e ela deu testemunho. Não, eu fui na casa tal, eu li e tal. Aceitei Jesus, tudo bem. E naquele dia era dia de ceia. Sabe, você lembra, né? Lembro muito. Foi horrível. Aí o que aconteceu? Tá servindo a ceia, chegou na vez dela, afinal de contas ela tinha aceitado a Jesus. Tomou a ceia. De repente ela começou a passar mal. Aí o Marco e o Renan, que são os dois médicos, levaram ela para um quarto, né? Puseram ela no chão e abriram aqui. Ela estava assim. Então, uma situação. Aí ela falou,
E ele falava, mas que é isso, né? O que aconteceu? Aí ela falou, eu estou enganando vocês. Eu menti. Eu menti. Eu Eu não me não converti, eu aceitei sou isso. espírita. Aí nós oramos e tal, aí ela foi liberta, né? E sumiu, né? E sumiu, nunca mais voltou. E o nosso amigo lá entendeu Ficou bem liberto. que aquilo era um grande laço do inimigo. É. Né? Bom, mas voltando aqui, fechando, toda injustiça é pecado. E há pecado não para a morte. Ou seja, nós, como crentes, e ele está escrevendo para cristãos, cometemos muitas injustiças, né? E se a gente se arrepende. Agora, o problema é que a palavra diz confessar e deixar. E muitas pessoas ficam confessando e continua, né? Sim. Bom, pecados que a gente sabe que, infelizmente, vão ter consequências. Você teve um relacionamento errado, você é cristão e pega uma AIDS. Né? Não tem jeito, né? E assim, outras coisas que a pessoa pode ter e que vão levá-lo até como consequência do pecado da morte física, né? É que fala de morte física, tá bom? Sim. 18 a 21. Não perda de salvação. Isso é muito... Tem nada a ver com perda de É. salvação. É. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, ele volta àquilo que ele falou no capítulo 3. Uhum. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Vou ler novamente. Muitas pessoas esquecem, né? Mesmo que alguns cristãos meio místicos, né? Acham que o pessoal faz aí um trabalho de umbanda, quimbanda, feitiçaria e tal, que isso aí a palavra deixa bem claro que contra nós não tem encantamento, não tem isso, né? Sim. Tanto é que eu fiz uma live agora, por causa de ontem, né, dia 31, que todo mundo estava apavorado, me ligando, você precisa ver. Portal. Todos os feiticeiros, todos os satanistas do mundo inteiro vão fazer uma reunião que eles nunca fizeram, global, e eles vão estar lá invocando e abrindo um portal. E desse portal, então, vai sair muitos demônios terríveis, vai ser, né? E eu falei, não vai dar nada. Que portal? Vocês estão assistindo muito os filmes da Marvel, né? Porque é o que eles fazem, então, até o termo, né? E eu falei, filha, o mundo jaz no maligno. Eles estão aí deitando e rolando faz tempo. Não vai acontecer nada, vai ficar... E foi exatamente, eu até nem conversei com a pessoa, né, ainda, né? E aí, o que aconteceu no mundo aí, né? Como é que ele foi abalado? Nada, é a mesma coisa, né? Então eles jogam esse negócio como um dardo para a pessoa ficar apavorada, a pessoa ficar... Quando é místico, né? Mas ele fala... Só que tem gente que só procura essas coisas, né? Sim, só fala disso. Só fala nisso. Tem gente que só procura não sei o que, ex-bruxo, não sei o que e tal, né? E só vê bobagem, mas tudo bem. Eu falei pra essa pessoa, às vezes você procurar como se santificar, a prosperidade, né, de Deus, essas coisas, fica procurando só coisa, só bobeira. catástrofe, etc. Né? É verdade. Não, inclusive teve uma época que essa mesma pessoa assistia um carinha, que o cara deve ter ficado riquíssimo. Ele fez diversos vídeos sobre o que ia acontecer nos Estados Unidos, não sei o quê. Mas o cara vendeu adoidado. E eu falava, e ela vinha, não, pega você. Eu falava, não, que isso é bobeira, não vai. E realmente o cara passou, ficou para trás, não aconteceu nada. Então aí ela falou, então parece que a pessoa não acorda, né? Parece que são pessoas muito influenciadas, né? Sim. Mas ele fecha assim, isso é importante, aquele que nasceu de Deus, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca, ou seja, Satanás não pode mudar aquilo que o Senhor já fez em você, ok? Sabemos, vamos dizer que é para você saber, não você sentir. Sabemos que somos de Deus
e que o mundo inteiro jaz no maligno. Então não precisa de portal nenhum, meu filho. A bicharada já está aí mesmo, né? E agora esse versículo 20 é fantástico. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. E agora ele vai afirmar quem é Jesus. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Bem, o testemunho que ele dá, que Deus Pai dá acerca do seu Filho. Este é uma afirmação, né? Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Ele é a própria vida. Comentários até aí? Eu acho interessante esse último capítulo que chama a atenção, guardai-vos dos ídolos, porque o texto todo, ele fala da importância de Jesus e de Deus, e que você deve reconhecer Jesus como Deus, né? O que é o ídolo? O ídolo é tudo aquilo que substitui Deus, Sim. que é aquilo que é o mais importante para você. Um carro. Pode ser né? qualquer coisa, né? Qualquer coisa, seu trabalho. Então assim, se Deus não está em primeiro na sua vida, se Ele realmente você não está realmente querendo, desejando a Deus, né? E você coloca uma outra coisa como mais importante, você está tendo um ídolo. Sim. Sim. Amém. Bom, como eu falei, eu vou encerrar fazendo realmente eu quero confrontar você, é isso mesmo. Quero confrontar você que está me ouvindo e me vendo. Eu volto àquilo que nós tínhamos falado ainda no capítulo 5 anteriormente. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este, preste bem atenção, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho. Agora presta atenção. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aqui ele está falando daquele que tem uma religião, aquele que frequenta essa ou aquela igreja, aquele que faz obras. Não. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi. Agora ele está explicando por que ele escreveu essa carta tão importante. Estas coisas vos escrevi a fim de saberes que tendes a vida eterna a vós outros que credes em nome do Filho de Deus. Minha pergunta para você, encerrando, você tem o Filho de Deus de verdade? Você um dia entendeu que você é pecador? E que religião não salva, nem pastor, nem guru, nem pai de santo, nem papa, nada? Você percebeu que se você morrer do jeito que você está, você estará longe de Deus por toda a eternidade? Porque a palavra fala, o homem está ordenado a morrer uma só vez. E depois disso, juízo. Mas Jesus fala diferente para você hoje. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem, não é terá, pode ser, se você fizer isso ou aquilo, tem a vida eterna. Não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Eu vou fazer uma oração por você. E se depois você desejar ter esse encontro com Jesus, eu vou fazer uma oração de entrega. E se você quiser, de coração, não de boca, mas de coração, você pode ter uma decisão que vai mudar a tua vida hoje. Senhor Deus e Pai, nós colocamos qualquer pessoa que vai estar assistindo, Senhor, esse vídeo, esse podcast. E se essa pessoa ainda não tem certeza da vida eterna, não tem certeza que realmente se morrer estará contigo, e isso está incomodando já, então que o Senhor possa, através do teu Espírito, tocar essa vida de forma especial. E que ela venha ter um encontro agora com o Senhor Jesus. E eu te peço isso em nome de Cristo. Amém. Então, se você gostaria
de ter um encontro com Cristo de verdade, diga aí no seu coração: Senhor Jesus, eu preciso do Senhor. Eu entendi que eu sou pecador, que se eu morrer fisicamente, eu estarei longe de Ti por toda a eternidade. Mas eu não quero isso. Entendi também que Jesus é o próprio Deus, Criador de todo o universo, o sustentador de tudo, e que por amor a mim, Ele entrou no mundo e recebeu nele todos os meus pecados. E a ira do Pai caiu sobre ele, ele morreu a minha morte. Só que Ele está vivo e está me oferecendo de graça a vida. Então, hoje, eu me arrependo de todos os meus pecados. E eu invoco agora o Teu nome. Senhor Jesus, tem misericórdia de mim. Eu te convido, entre agora no meu coração e faz de mim uma nova criatura. Eu creio, baseado no que ouvi na Tua palavra, que a partir de hoje eu fui feito filho de Deus e tenho a vida eterna. Sei que a partir de agora sou santuário do Teu Espírito. O Senhor me deu dons e me deu um ministério. Então eu te louvo e te agradeço por essa nova vida. Encha-me agora com Teu Espírito e faz de mim aquilo que Tu queres que eu seja. Me usa. Me usa. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Querido, querida, se você fez essa oração de coração, e Jesus não engana, porque Ele fala: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro. Hoje é um novo dia, é um novo começo. E você foi feito a partir de agora filho de Deus. Todos os teus pecados foram perdoados, passados, presentes, e o que você nem fez ainda. Você agora é santuário do Espírito Santo, pertence ao corpo vivo de Cristo, tem dons, e a partir de agora você vai compreender a palavra do Senhor. Então, se eventualmente você fez essa oração, entre em contato comigo pelo WhatsApp 11 999 11 5272. Raul Nogueira. E eu gostaria muito de saber e orar a Deus e agradecendo pela tua vida. Ok? Ok. Bem sintético, despede. Eu só queria pedir, né, que nossos irmãos estivessem orando por Israel. Ah, tá bom. Que eu tenho pedido para os nossos grupos que estejam orando, porque essa é uma guerra injusta, né? Porque guerra, normalmente, as pessoas são treinadas, os soldados, então ali tem aquele... Né? Claro. Mas agora está tendo muita destruição, né? Então, as pessoas vão dormir e acordam com uma bomba dentro de casa. Nem acorda, né? Nem acorda. Amém. E o hospital também, as pessoas se cuidando e, né, caiu uma bomba. Então, assim, é uma guerra injusta. Então, assim, gostaria que os irmãos estivessem orando. Eu estou intercedendo. Tanto pelo pessoal de Israel como Israel, os palestinos, como os Hamas, que são inocentes. os palestinos, né? Que acolheram os Hamas. Então, assim, que pessoas inocentes, crianças, idosos, cadeirantes até, né? Então, assim, eles estão sofrendo muito. Amém. Que o Senhor possa livrá-los, né? Desse ataque maligno. Marcos, encerra com oração. Então, Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que foi viva e eficaz, falou muito aos nossos corações. Seja com essas pessoas que realmente possam ver que Jesus é Deus e que Ele é o Deus soberano e tenha o Senhor como Deus. Te peço isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe.